Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais um estudo da sequência do estudo do livro Evangelho de Mateus. Hoje, dia 7 de novembro, estamos realizando uma quinta-feira, esse estudo que geralmente fazemos às quartas, né? Mas devido ontem a um compromisso, não pudemos fazê-lo. Então, aqui estamos hoje para dar sequência ao estudo. E sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos, muita paz, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos inspire a todos, para que possa ser uma noite proveitosa a todos nós. Deixo aqui o meu abraço fraterno aos amigos e amigas que acompanham esses vídeos em outros dias, nossos votos de muita paz a todos. E o nosso boa noite, nosso abraço fraterno aqui às amigas, amigos que já estão chegando para estudar online aqui conosco. Querida amiga Deise Florencio, lá da Pensilvânia, sempre aqui conosco. A Débora Medeiros também, muito boa noite. A Cleusa Terezinha de Amorim também aqui conosco, muito bem-vinda. Aqui no Facebook, a Lúbia Faleiros, tudo bem, Lúbia? Muito boa noite. Tereza Miliati, a Isabel Costa, Lourdes Galvani, boa noite. A Irani Zucatelli Gaspar, a Sandra Paulino. Eu que agradeço muito, Tereza, muito bem-vinda. A Márcia Lima, também aqui conosco. A amiga Helena Neves, que assim seja. A Mônica Rovigatti, também, muito boa noite. A Edna Markovics, boa noite, Edna. Nosso amigo aqui da cidade, Gilberto Souza Lima, tudo bem, Giba? Muito boa noite, meu amigo, um abraço. A Romilda Martiniano aqui no Insta também. O Anderson Tavares, tudo bom, Anderson? Que legal, muito bem-vinda, Lúbia. A Zizi Cristóforo, um abraço, Zizi. E a todos que já estão aqui conectados, aqueles que vão chegando, muito bem-vindos. É o seguinte, nós na última semana, nós paramos, né, no estudo do sermão profético. Então, é um estudo longo, né, esse sermão profético, não deu para concluí-lo, a gente vai dar sequência hoje, tá legal? A amiga Rafaela de Conto, também aqui conosco, a Conchita Bush, Inês Davanzo, a Silvia Guerra, que legal, quantas amigas aí, amigos também, uma alegria, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Lázaro Oliveira, legal demais. Vamos então iniciando. É o seguinte, pessoal, para a gente dar sequência, como nós começamos, né, a estudar o sermão profético, eu vou só dar aqui uma recapitulada nos trechinhos que a gente já havia estudado, para não ter que voltá-lo todo, né, do início. Então a gente vai só dar uma resumidinha rápida naquilo que estudamos da última vez, e assim já continuamos de onde nós paramos, tá legal? E esse sermão profético, né, é um sermão muito importante, quando Jesus, né, pelo próprio nome diz, ele faz ali algumas profecias, né, falando do futuro, falando de tempos que haveriam de chegar na Terra. Na verdade, ele profetizou muito da nossa época de agora, né, 2000 anos à frente. Jesus falava lá aquela época. Então, que nós vimos já na semana passada, no início do sermão, ele diz assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então ele fala sobre os falsos cristos, para que a gente esteja atento, né? Que nós não acreditemos em todos aqueles que se dizem enviados de Jesus,
ou que se digam o próprio Cristo, que nós tomemos cuidado, porque se reconhece a árvore pelos frutos. A pessoa que diz enviado de Jesus tem que produzir bons frutos, não é pelo que ele fala, mas pelo que faz. Ele diz também, naqueles tempos levantarão nações contra nações, guerras, fomes, terremotos. Vejam se não é isso que está acontecendo agora. Guerras, fomes, terremoto, tudo isso é muito de agora, né? Então ele está dizendo dessa época nossa, aí ele diz assim, mas ainda não é o fim. E comentei na outra semana, né? Muitas pessoas associam essa fala de Jesus imaginando o fim do mundo, o fim da Terra, o fim do mundo material, e não é nada disso. O planeta Terra, um dia também haverá de né, perder a vida, desagregar a matéria, mas isso vai levar aí milhões e milhões de anos, né? Então não se trata do fim do mundo material, mas do fim de um ciclo, né? O fim dessa geração que muito voltada ao mal, dessa geração de expiações e provas, será o fim do mundo de expiações e provas para o início de um mundo regenerado. Então ele está falando dessa época da transição, certo? Bom, feito então esse pequeno resumo sobre o que falamos na semana passada, nós vamos prosseguir agora. Quem está aí acompanhando com o Evangelho, ou a Bíblia, né? É capítulo 24, versículo 9. Ele diz assim, então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Ele está falando aqui, tudo leva a crer, dos seus discípulos, né? Mais diretos ali naquela época, mas também para todos os discípulos do porvir, os discípulos do futuro, todas aquelas pessoas que caminhariam, né, tentariam pelo menos seguir pelos passos de Jesus, pregando o seu evangelho e muito mais que isso, vivendo segundo o seu evangelho. Então ele diz, vos entregarão a provação. Nós vimos, né, na história da religião, na história aí do cristianismo, quantos, né, mártires, quantos que foram perseguidos, quantos que foram agredidos, né, pela mensagem de Jesus. Ele fazia então uma profecia, ele estava profetizando isso, que muitos sofreriam por falar da sua mensagem, por seguir a sua mensagem. Muitos seriam incompreendidos, né? Aí ele diz assim, muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. De novo ele fala dos falsos profetas, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha que frase interessante. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vejam se isso não acontece um pouco hoje. Quando muitas pessoas observam o estado, né, caótico do planeta Terra, vejam que tudo está nas mãos de Deus, mas aparentemente é um estado caótico, né? A gente vê crueldade, crimes absurdos, né? Tanta violência, tanto roubo, tanta corrupção. A gente está vendo situações assustadoras em todo sentido de maldade, de desvios. Então ele diz, por se multiplicar, né, a iniquidade atingiria níveis tão altos que muitos esfriariam, né? A gente vê muitas pessoas que dizem, parece que perde o ânimo de ajudar, de servir, aquelas pessoas que dizem, o mundo não tem mais jeito, né? Acaba, parece que, perdendo aquele ânimo de tentar fazer algo pelo bem geral, pela coletividade. Então, é nesse sentido, até isso, né? Jesus
já imaginava, já dizia que poderia acontecer, tamanha seria, né, a maldade, a iniquidade, graçando, né, no meio nosso. Boa noite aqui a todos que foram chegando. Que alegria, né? Perceber tantas amigas e amigos aqui juntos para esse estudo. Tudo bom, Eta? A todos que aqui estão, muita paz, nosso boa noite. Continuando, se tiverem alguma dúvida, amigos, ou quiserem contribuir, né, com algum comentário, fiquem à vontade. A Cássia Pires aqui conosco hoje também. Boa noite, Cássia, bem-vinda. O Ailton Cosmo está dizendo aqui, hoje em dia tem de tudo, um pouco de profetas, políticos, enganadores, com uma fala tóxica que muitos adoram e fingem acreditar. Infelizmente, né, vivemos uma época difícil, né, mas que aproveitemos essa fala de Jesus, né, e pensemos, não deixemos o nosso amor esfriar. Não deixemos nos levar pela maldade do mundo. Apesar de o mundo estar, né, numa situação muito difícil, como disse, caótica, né, tanta maldade, tanta crueldade, tanta corrupção, mas que nós não percamos de vista a mensagem de Jesus. Que nós tenhamos conosco a certeza de que Jesus, Deus, estão no comando desse planeta. E nós tenhamos a certeza de que tudo caminha para uma condição melhor. Haveremos de ter uma terra muito melhor em futuro, né? Mais ou menos distante, não sabemos em quanto tempo, mas tenhamos a certeza que tudo progride, tudo avança, certo? Para que a gente não perca a esperança e muito menos a nossa fé. Tudo bem, Ana Vitória? Boa noite. Que isso, não tem pedir desculpa por nada, qualquer hora é hora. Muito bem-vinda. Começamos agora há pouco também. Bom, continuando então, aí ele diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aquela ideia de fim de novo, né? Não é aquela pessoa que persevera até acabar a terra. Tenhamos isso bem claro em mente, não é fim do mundo material. Esse fim que ele diz é aquele que perseverar até a conclusão do objetivo, da meta, né? Até quando a terra se renovar. Porque nós, amigos, nesse período de transição, estamos sendo convidados ou convocados, né, por Jesus para sermos o sal da terra, como ele disse, para sermos a luz do mundo. Se nós que conhecemos Jesus, confiamos nele, não pudermos dar esse bom exemplo, quem vai dar? Então, que nós sejamos, como ele diz aqui, né, esses que perseveram na mensagem do amor, na mensagem de paz, na mensagem que ele nos deixou com o Evangelho, que nós possamos ser esse cristão verdadeiro, né, independentemente se outros à nossa volta não conseguem agir assim. Infelizmente, pior para eles que ainda não conseguem. Infelizes desses que ainda não enxergaram a mensagem do Cristo. Se nós já temos um conhecimento do Evangelho, sejamos destes que perseverarão até o fim, né? Até a renovação da terra, que é um período desafiador, é lógico, né? Bom, continuando então, aí ele diz, este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então vejam, o Edson falando da cachorrinha está dando a contribuição. Acho que ela já está querendo participar, viu, Edson? Pena que eu não consigo ainda, né, interpretar a mensagem dela. Então, que interessante essa fala agora, né? Então, o evangelho será pregado em toda a terra, aí virá o fim.
Olha que então, qual a referência que Jesus faz para o fim dos tempos, né? Quando será o fim? A renovação do planeta, a mudança de ciclo de expiações e provas para mundo regenerado. Quando será isso? Quando o evangelho for pregado em toda a terra. Porque nós sabemos que tem muitos países que ainda não têm, né? Não são cristãos, não aderiram ainda ao evangelho, não conhecem o evangelho. Pode ser uma minoria, mas tem muitos ainda. E a gente vê, amigos, pode pensar que não, mas a própria pandemia parece que contribuiu para alavancar isso, porque com a pandemia nós tivemos que buscar recursos outros, né, que não forma presencial à casa espírita, ou ao templo, ou à igreja. O que nós buscamos? A internet, né, essas lives que nós estamos realizando. Pensem quanto que está sendo falado de evangelho. Vocês sabem quantas lives existem, quantos estudos, todos os dias, né, falando do evangelho, das mais diversas localidades, pessoas, né, diferentes, tem para todo gosto, né? Você se afiniza com um, com outro. Então, a mensagem está sendo levada. E também um outro detalhe, ouvi isso uma vez numa palestra do Jorge Elahá, achei muito interessante. Ele diz assim, aqueles expoentes da doutrina, né, aqueles mais conceituados, divulgadores da doutrina, como ele e tantos outros, esses divulgadores que estão aqui no Brasil realizando esse trabalho tão belo, né, para nos ensinar sobre a doutrina, sobre o Evangelho, muito provavelmente, em encarnação futura, poderão renascer nestes países onde o Evangelho não é conhecido, para que eles levem, olha que possibilidade clara essa, né? Então, eles podem renascer num país onde não conhece o Evangelho, será uma missão desafiadora, imagine. Falar aqui no Brasil para quem quer ouvir, para quem gosta, é uma coisa. Agora, falar em um país que não conhecem, não aceitam ainda, será uma missão desafiadora demais, né? Mas pode ser isso que vai acontecer. Olha só quem está aqui, querida prima, Sônia Fávero. Ô, Sônia, muito bem-vinda, viu? Fico muito feliz com a tua presença aqui. Um beijo, Sônia. Tudo bem então, amigos? Vamos prosseguindo aqui então. Portanto, diz ainda, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Eu achei tão interessante, obrigado, Sônia. Eu achei interessante essa fala aqui de Jesus, amigos, porque o Emmanuel, né, a gente sabe o quanto ele nos ensina do Evangelho. E o Emmanuel recorta uma frasezinha, uma parte da frase e desenvolve, né, uma lição naquela coleção Fonte Viva, que tem os livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. Então eu achei interessante essa frase porque ele tem uma lição que eu até já estudei essa lição, divulgamos aqui na época que a gente estava estudando Emmanuel, e ele recorta justamente essa frase, que aparentemente não está dizendo muita coisa. Vou repetir aqui. Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. O Emmanuel pega isso e lá no livro Vinha de Luz, ele comenta uma lição que ele intitula Quem lê, atenda. No sentido de que o Emmanuel está chamando a nossa atenção para as nossas leituras. Como que nós temos lido o Evangelho, como que nós temos lido os bons livros edificantes, porque, dizendo aqui com minhas palavras, né, o Emmanuel nos chama a atenção no sentido de que, às vezes, amigos, a gente lê um livro
para passar tempo, não é verdade? Como distração. Às vezes lê um livro totalmente alheio àquilo que ali contém. Então o Emmanuel diz assim, é para a gente ler um livro e como que se colocar no lugar das personagens, trazendo aquela lição para a nossa vida, como se nós estivéssemos fazendo parte daquele contexto da lição, do que está sendo dito. Quando a gente lê o Evangelho, é para trazer a lição para a nossa vida. Então é para mergulhar a fundo, não é para passar os olhos, né, pelas páginas do Evangelho. Então achei interessante que ele, por essa falazinha, né, quem estiver lendo, compreenda. Ele desenvolve essa bela lição lá no livro Vinha de Luz. Aí seguindo aqui, é isso mesmo, né, eles colocam aqui, né, o espírito, para a gente tirar o espírito da letra, né? Às vezes a gente fica preso às letras, né, às palavras. É preciso ver o que está por trás das palavras, né? O tal do extrair o espírito da letra. A Inês Davanzo aqui também comentando dos estudos, que legal, muito bom. Então, a Simone Menezes comentando aqui também, né, que a região onde mora na Bélgica ainda não conhece ninguém que soubesse o espiritismo. Incrível também que frequentemente os próprios franceses não conhecem Kardec. Infelizmente, né, Simone? O espiritismo que surgiu na França e hoje, né, não tem essa abrangência, muito aquém, né, do Brasil. Realmente, aqui no Brasil é onde, né, está o forte, né, do espiritismo. Gente, é fácil entender. Os espíritos, né, encarnam onde é mais viável, né, prosseguir a tarefa. E lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está colocado por Humberto de Campos que Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. Olha que bonito isso, né? É como Jesus, nessas novas terras, né, do Brasil, terras ainda recente, né, de habitação aqui no Brasil. O Brasil é país novo comparado com os países da Europa, né? Então Jesus agora encaminha espíritos para virem para o Brasil, né, nas encarnações, realizar o trabalho maior aqui, que é onde está sendo, né, como o próprio nome do livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha só. Que responsabilidade, né, para a nação brasileira. Obrigado, Simone, muito bom. Então, continuando aqui, ele diz assim, agora, amigos, olha que interessante, Jesus fala várias frases aqui, no sentido muito metafórico, né? A gente não pode pegar ali ao pé da letra, né? Ele diz assim, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí você pensa, né? Porque ele vai falar, se você estiver no campo, não volte para a cidade, quem estiver no telhado, não desça. Dá uma impressão, à primeira vista, que seria como que uma enchente, né? Vai vir aquela água toda, então tem que ficar num lugar alto. A primeira impressão, né? Superficialmente, literalmente interpretando, é essa. Mas Jesus, primeiro ponto, não está falando de fim do mundo material, já comentamos isso. Não vai ser destruição do planeta Terra. É fim do ciclo, né, de provas e expiações para a chegada do ciclo da regeneração. Então aqui Jesus está falando em sentido espiritual e não em sentido material. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, é no sentido, amigos, de uma questão de padrão vibratório, de elevação de estado de alma, de vibrar, de conquistar virtudes. Porque nesse período de transição, nós estamos tendo as oportunidades de mostrarmos para nós mesmos, perante a nossa consciência, de que temos condições de continuar no planeta Terra, no planeta renovado. Então, é buscar, né, como ele diz aqui, para os montes. Os montes representam a altura.
Altura no sentido espiritual, que nós nos elevemos espiritualmente. O sentido é esse. Não é fugir de uma catástrofe, de uma enchente. É que a gente se eleve espiritualmente, que a gente desenvolva virtudes, que a gente cresça espiritualmente para que nós passemos por essa transição da melhor forma, colaborando com outros, né, para que tudo transcorra da melhor forma e muitos possam continuar na Terra. Né? Aquele exílio, realocar espíritos para outros planetas mais adequados, que sejam apenas aqueles que realmente não tiverem condições, né, de aqui continuar. Deixa eu ver aqui que a Silvia coloca. Ela coloca assim, a Silvia Guerra, mesmo no Brasil, onde temos tantas religiões diferentes, nós todas usando o Evangelho, mesmo aqui muitas pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus. Minha irmã crê em Deus, mas nunca leu um único trecho da Bíblia. Sempre que tem oportunidade, falo dos ensinos de Jesus para ela. Olha que coisa, né? O relato da Silvia. Até aqui, onde é a terra do Evangelho, realmente, né, tem aqueles que ainda não conhecem. Motivo até pelo qual eu pensei em fazer esse estudo aqui tão simples, né? Como sempre digo, não é um estudo aprofundado do Evangelho. Um estudo muito simples, né? Muito superficial, mas pelo menos para dar uma ideia do que contém, né, essa maravilha do Evangelho de Jesus. Pois é, né, Gorete? Nós queremos sim voltar aqui para a Terra, né? Apesar de tantas dificuldades, é um planeta abençoado e ainda mais na era nova, né, da regeneração, que possamos aqui estar de volta, né? Olá, Samanta, tudo bom? Boa noite, muito bem-vinda. E a todos aqui no Facebook, muito bem-vindos. Bom, pois é, né, Edson? Tem toda a razão a Silvia. Aí ele continua então dizendo aqui, amigos, nesse sentido de buscar elevar-se. Obrigado, é verdade, né, Ana? Estudar o Evangelho é muito edificante, né? Com toda certeza. É um estudo que faz falta para a gente, né? Quanto mais estudarmos, melhor. Aqui é só uma ligeira passada, né, pelo Evangelho. Pois é, a Mônica também dizendo, né, são importantíssimos e necessários. Que bom, né, que a gente está despertando para isso. Aí ele diz assim, amigos, o que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a veste. Olha que interessante, né? Quem estiver no telhado, não desça. Aquela ideia, se você já elevou-se, já conquistou alguma virtude maior, já está num nível de compreensão melhor da vida, não desça. Não é de descer do telhado, é descer do seu nível evolutivo. Não caia, né? Não volte a se apegar às coisas, né, ali dos apegos, das coisas da matéria. Deixa eu ver a minha prima Sônia comentando aqui, que alegria. Dizendo aqui, excelente explicação do sermão profético, assim fica mais fácil compreender esse texto. Vindo da Sônia, que é uma professora nossa aí, né? A Sônia que nos ajudou tanto aí no início. Muito obrigado, Sônia. É uma alegria receber essa fala sua aí de incentivo. Muito obrigado mesmo, viu? A Sônia, prima querida, muito conhecedora aí da doutrina. Muito bem-vinda. Então, o Edson coloca aqui uma verdade, né? A falta de consideração do Evangelho, né? A falta de conhecer o Evangelho é que leva muitos irmãos a serem enganados por falsos profetas. Justamente porque quem conhece, né, Edson, quem sabe, quem considera o Evangelho como seu roteiro de vida, dificilmente cairia, né, numa enganação de um falso profeta. Por isso a importância do estudo, né? A Graça sempre descontraindo, né, Graça? Olá, Elisa Pagotto, bem-vinda, Elisa, tudo bom? Aí ele continua dizendo assim, então, sempre a mesma ideia ele está dando, né? Não baixemos o padrão,
continuemos buscando elevação, conquista de virtudes, trabalhando em perfeições. Isso seria nos elevarmos para os montes, né? Não descer do telhado. Não, a hora que ele diz, não volte do campo para pegar suas coisas, porque se você está no campo, é o simbolismo do trabalho. Então você está no campo, está trabalhando. Se você está agindo no bem, está atuando no bem, não volte atrás, continue agindo. É sempre aqui sentido metafórico, né? Aí, amigos, ele põe uma frase que eu não vou ousar comentar. Ele diz assim: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu digo para vocês que eu pensei muito sobre ela, eu não consegui particularmente encontrar uma clareza de entendimento nessa frase. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né, do final dos tempos. Por que Jesus está falando das grávidas e das que amamentam? Eu até pesquisei na internet, muitos que comentam o Evangelho, e eu vi comentários dizendo que esse versículo é dos mais difíceis para a interpretação. Tem alguns que arriscam colocar ali uma coisa ou outra. Eu não achei, sinceramente, muito coerente os comentários que fizeram. Então eu vou deixar esse comentário em branco. Não vou comentar essa frase, tá? Algum de vocês, se tiver o conhecimento para isso, quiser colocar, estamos abertos aqui, tá? O Edson está dizendo que queria entender, eu também quero. Eu não ouso comentar essa fala aí, tá legal? Alguém que quiser contribuir com a gente, fica à vontade. Qualquer coisa eu volto aqui, eu vou dar sequência, tá legal? Mas eu vi nas pesquisas que é o versículo um dos mais difíceis para compreender aí o pensamento de Jesus, tá legal? Para não falar bobeira, prefiro deixar em branco, tá? Pula esse. A Lourdes também quer, né, Lourdes? Então, a Gorete não faço a mínima ideia. É difícil, né, gente? Esse aí tá travado. Bom, mas continuando, ele diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A Simone Menezes está colocando a Graça dizendo que se nem o Paulinho entendeu, eu então. Ei, Graça. A Simone está dizendo, acho que eu ouvi o Divaldo falando sobre a bomba de Hiroshima. Ele disse que os danos foram passados de geração em geração. Então, mas o que tem a ver com a grávida, entendeu, Simone? Eu não estou vendo a correlação aqui, tá? Não estou conseguindo entender esse ponto. Ah, tá, ela está completando aqui, ele não falou nada sobre a parte das grávidas. Tá, então é nesse ponto aí que está ficando a dúvida, tá? Mas vamos deixar em aberto. Então aqui ele disse, né? Orai para que a vossa fuga, porque Jesus, como eu disse no início, ele está dando uma ideia como se parece, né? Não é que ele está dando uma ideia, parece como se fosse uma enchente, uma catástrofe, que você vai fugir daquela região para não sofrer, né, o afogamento ou um aterramento ali, sofrer a questão de um desmoronamento, alguma coisa assim. Passa essa ideia como se a gente tivesse que fugir dessa região para não sofrer danos físicos, certo? Mas entendamos que a fala de Jesus é espiritual e não material. Então ele diz, cuidado para a fuga não acontecer no inverno nem no sábado, pois nesse tempo haverá grande provação como não tem havido até agora. Aqui, amigos, passa a ideia, né? A gente está aqui trocando ideias, tá? A gente arrisca aqui colocar alguns comentários, pelo que a gente pesquisa, estuda. Passa uma ideia no sentido de que nós nos esforcemos para nos melhorarmos o quanto antes, para que não esperemos tempos mais difíceis, porque esses tempos mais difíceis seria essa ideia da fuga, para que a gente não possa ter que fugir de uma situação que a gente perdeu o controle. Se a gente, pensando na nossa
melhoria moral, no nosso progresso espiritual. Se a gente consegue avançar enquanto temos condições para isso, não precisaremos fugir dos tempos mais difíceis. Estaremos já habilitados a lidar com a condição mais adversa, certo? É essa a ideia que passa, né? Não de fuga de um lugar que estaria sendo alagado, né? Ou qualquer outra catástrofe que seja, mas no sentido de que nós aproveitemos enquanto é tempo para crescermos, para avançarmos e não deixemos para a última hora. Como muitos espíritas dizem, né? Dessa vez não dá, vou deixar para a próxima encarnação. Isso é um grande erro, amigos. Me perdoem, né, se algum de vocês pensam assim. A gente deve procurar avançar o quanto antes, conquistar virtudes o quanto antes. Trabalhar nossas imperfeições já não é para esperar, né? Não sabemos na encarnação futura se reencarnaremos no Brasil de novo, onde nós temos todas as condições favoráveis, com a luz da doutrina espírita, com a facilidade de acesso aos estudos. Não sabemos se da próxima vez as coisas não estarão mais difíceis na nossa vida, né? Ficando mais difícil a busca da conquista de valores morais. Então, amigos, não deixemos para amanhã. É preciso fazer hoje, né? É preciso aproveitar, porque como ele diz aqui, não deixe, né, para que a fuga aconteça no inverno ou no sábado. Porque o inverno é um tempo difícil, né, de caminhada, de atravessar aquelas regiões, na época de inverno era terrível. E o sábado, né, era um lugar que era um dia, né, consagrado, que não faziam nada no sábado. Então Jesus sempre usando as coisas ali da época, certo? A Silvia Guerra deu uma ideia boa aqui, né? Podia nos levar numa palestra no plano espiritual durante o sono, nos explicar sobre essa frase. Não vamos nos lembrar, mas seria bom. Pois é, Silvia, boa ideia, viu? Vamos pedir à noite aí para termos uma luz aí, né? Se alguém tiver, depois nos conte. Então, a Ruth dizendo, essa é a nossa melhor encarnação, então aproveitemos. Obrigado, Zaida, muito legal, muito obrigado aí, viu? Pelo apoio. E é isso mesmo, né? Essa encarnação, gente, pode ser o nosso divisor de águas, né? Com a luz da doutrina espírita. A Fátima aqui no Insta dizendo, e quando reencarnaremos, muitos não querem mais ter filhos. Então, a condição também vai afunilando, né, Fátima? Porque isso que a Fátima coloca é uma verdade, né? Em tempos mais recuados, tinham muitos filhos, né? Hoje em dia, cada vez menos, né? As portas aí da reencarnação parece que estão afunilando. Por isso mesmo que a gente valorize, né, ainda mais a oportunidade, porque, né, do jeito que por enquanto caminha, apesar, né, que a população cresce, então tem mais casais aí ofertando possibilidades, né? Antes eram menos, tem os dois lados aí também, né? Mas que a gente aproveite realmente. Muito bom, Margarida Zanellati, é isso mesmo. E a Carla comenta, né, das perseguições como os primeiros cristãos, que muitos sofreram também depois, né? Bom, mas aí prosseguindo aqui, aí ele diz, e se aqueles dias, ele está falando do final dos tempos, essa época que a gente está vivendo, e se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Olha que interessante, né? Se aqueles dias não forem encurtados, tipo assim, o período de provações, de dores, de aflições que nós estamos vivendo, dá uma ideia que será abreviado, né? Dentro do possível. Porque ele diz, se não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Tipo assim, todos acabariam fracassando. Tamanha seria, né? Tamanhas seriam as provações, as lutas, as dificuldades. Mas ele diz, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. E esses escolhidos, precisamos ter muito cuidado para interpretar isso, né? Quando Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos,
Não é que Deus escolhe aleatoriamente aqueles que ele julga ser melhor, né? Esses escolhidos são aqueles que se fazem merecedores da escolha. São aquelas pessoas que trabalharam com dedicação, com interesse, com boa vontade, para se melhorarem, né? Conquistam virtudes à custa de muito suor, de muitas lágrimas, né? De esforço, de dedicação. Esses são os escolhidos. Então ele disse, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Como se fosse, né? Imaginando, né? Como um prêmio para os escolhidos não ter que atravessar tão longo período de provações duras, né? De lutas, de dificuldades maiores. Dá aquela ideia, né? De que esse período do final dos tempos aí terá, assim, como ele diz, né, serão encurtados, serão abreviados de alguma forma, né? Não serão tão intensos, porque senão a maioria de nós não conseguiria, né, passar por tudo isso de uma forma firme, né? Continuando ali fiéis à fé, ao bem, seria uma provação muito dura. Porque a gente vive realmente momentos desafiadores na humanidade, né? Aí ele diz, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ali, não creio. Olha que ele volta a falar sobre isso. Falsos cristos. Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios de sorte, a enganar, se possível, até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Ou seja, esses falsos cristos seriam tão habilidosos, né, que poderiam até enganar aqueles que já se mostram com as virtudes, com as conquistas, né, com a elevação espiritual, tamanha astúcia e habilidade desses falsos cristos. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiam, ou eis que está nos quartos internos, não creiam. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Outro ponto difícil para a gente entender, né? Porque muitos irmãos nossos, religiosos, têm como uma certeza, né? Baseando-se aqui no Evangelho, dessa volta de Jesus. Jesus vai voltar, né? Aqui ele está dizendo da sua vinda, da sua volta. Na doutrina espírita, amigos, há um comentário bastante forte no sentido de que Jesus já teria voltado através do Consolador prometido, né? O Espiritismo. O Espiritismo seria essa volta de Jesus. É o primeiro ponto para a gente pensar. Que o Espiritismo é Jesus de volta. Né? Não aqui corporalmente, né, entre nós, fisicamente, mas é Jesus voltando com a sua mensagem na pureza primeira daqueles primeiros tempos. Porque o Espiritismo resgata, né, a mensagem pura do Cristo, projeta as luzes dos espíritos superiores sobre as falas de Jesus, então a gente tem o Evangelho redivivo, né? Então, muitos na doutrina espírita entendem que Jesus já voltou através do Espiritismo. Agora, pensando apenas, né, estamos aqui filosofando, né, pensando. Tem uma mensagem na Revista Espírita, uma não, mais de uma, várias, que Kardec intitula Os Messias do Espiritismo. Só me perdoem que eu não vou lembrar o ano da Revista Espírita. Acabei esquecendo de pesquisar aqui. Mas são mensagens que eu já li há algum tempo e ficou aqui na memória e a gente vai fazer só um comentário. Kardec comenta nessas mensagens, então, os Messias do Espiritismo. Nessas mensagens, passa toda a ideia de que muitos espíritos, né? E Kardec fala isso na Gênese também. Ele fala na geração nova, né? Muitos espíritos de alta elevação estão encarnando na Terra
ou ainda irão encarnar na Terra. Então, espíritos, amigos, de grande elevação, que vêm para nos ajudar nessa transição. Eles vão atuar em diversas frentes: política, educação, religião. Por todas as áreas, né, estarão espíritos de grande elevação. Sabemos que o próprio Emmanuel está encarnado, né? E espíritos de grande elevação virão ou estão vindo já. Mas, digo mais, nesta revista espírita, né, nestas mensagens, ali está dito também que possivelmente um ou mais Cristos também encarnarão na Terra. Depois pesquisem. Me perdoe, eu deveria ter trazido aqui, né, a data dessa revista, mas ali está com todas as letras, né? Fizemos até um dia um seminário sobre isso, de que um ou mais Cristos poderão, né? Não está ali determinado, mas poderão vir à Terra. Então, pensando por esse lado, não seria impossível também de Jesus voltar, né, entre nós. Então, assim, eu não estou afirmando nada, eu estou deixando apenas, né, considerações para que a gente pense. O objetivo nosso é raciocinar sobre os estudos, mas tem esse forte lado, né, da doutrina, que Jesus já teria voltado na figura do Consolador prometido. Ficou claro isso? Deixa eu me ver aqui. Gente, me perdoe, eu não consigo ver as mensagens todas, tá? Eu pego uma que outra, porque no meio do comentário aqui não dá para ficar, né, com o olho no peixe e outro ali na... Então aqui a Silvia está dizendo assim, sempre que alguém critica essas mães muito pobres, que têm muitos filhos, eu digo que espíritos precisam reencarnar e muitos em condições difíceis. Elas são auxiliadoras, né, dos planos reencarnatórios. Olha que beleza, né? Maravilha, né? É bom demais, né? Que maravilha que a Silvia coloca também, né? É muito, muito certo, muito válido isso. A gente tem que pensar mesmo dessa forma. Porque existem mesmo críticas, né? Colocando mais filho no mundo, vendo apenas o lado material, né? Imaginando assim, essa mulher não tem condição de criar nenhum filho, como que põe mais? Mas, gente, é o que a Silvia coloca. Quanta necessidade há de reencarnação? E mesmo nos meios mais difíceis, né, da escassez do recurso financeiro, são provas necessárias para muitos espíritos que não souberam lidar bem com as posses no passado. Então, essas mulheres, como a Silvia coloca, penso assim também, estão contribuindo, né, para as oportunidades reencarnatórias. É lógico que a gente não pode também imaginar que... Porque tem muitos, né, muitos casos de leviandade, de promiscuidade nas relações sexuais, né? Muita falta de responsabilidade nessas uniões. É lógico, tem esse lado à parte, mas tem muitas pessoas carentes que acabam tendo muitos filhos. São necessidades, muito provavelmente, né? Que a gente tenha cuidado com essas críticas que porventura venhamos a fazer, né? A Gorete está dizendo, né? Se naquela época já crucificaram Jesus, imagina nos tempos de hoje. Espero, Gorete, que dessa vez, né, se Jesus voltasse, pudéssemos, né, já ter muito mais conscientes, né, de reconhecer ali esses espíritos mais, né, elevados. O Ed está dizendo que numa palestra do Divaldo ele cita, né, que alguns cristos já estiveram na Terra. Então, são informações, né, que a gente vai juntando aí. Então, a Giovana também lembra, né, muitas dessas mulheres são abusadas, né? Então, tem todas essas questões que a gente precisa considerar, né? Mas deixa eu finalizar aqui, pessoal, senão a gente vai voltar no sermão profético. Olha só quanta coisa, né? Nós estamos aqui apenas no sermão profético, né? A live toda, eu imaginei que fosse seguir adiante, estou vendo que vamos ficar por aqui. Mas tem um finalzinho aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo concluir, tá?
Então ele diz assim, na sequência, capítulo 24, versículo 28. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. Não é isso ainda que eu queria dizer, mas vamos considerar essa frase. Onde estiver o cadáver, lá estarão os abutres. Tudo Jesus falava no sentido metafórico, né? No sentido dos simbolismos. O que é um cadáver? É algo, né, que está em decomposição, podridão, coisa ruim, né? Trazendo para o sentido espiritual, um cadáver é uma pessoa que está envolta em sombras, né? Em desvios, em erros, né? Longe daquilo que se espera pelas leis divinas. Ele é o simbolismo do cadáver. Onde estiver o cadáver, lá estarão os abutres. Quem serão os abutres? Os obsessores, aqueles que vão, né, perturbar, fazer a pessoa se perder na vida. Então Jesus constatava isso, que se nós não tivermos cuidado para eliminar as sombras que ainda carregamos, sofreremos, né, o assédio dos abutres. Então cuidado com isso. Agora que ele entra aqui no finalzinho, que é muito interessante, amigos, é um simbolismo maravilhoso. E eu vou aqui trazer um pensamento que eu ouvi numa palestra de Arthur Valadares, né, que é um dos grandes nomes do movimento espírita. Quem não segue, sigam, né? O Arthur Valadares é uma das referências maiores do movimento espírita atual. Gosto muito dele, fala muito do Evangelho, né? A gente aprende muito com ele. E eu vou usar aqui uma explicação que ele deu para a gente tentar aqui minimamente, né, reproduzir essa fala maravilhosa que ele deixa sobre essa parte aqui final. E a parte diz assim: e logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá. Olha que interessante isso. O sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. O caos, né? Imagine se a gente interpretar isso literalmente. O sol escurecerá, acaba a luz do sol. A lua não dará seu brilho, porque a lua reflete o sol. Também, se o sol escurece, a lua também não teria luz nenhuma. As estrelas cairão do céu. É o caos, seria o caos total, né? E os poderes do céu serão abalados. Olha como que a gente precisa, amigos, de interpretações, né? De conhecer, aprender com aqueles que podem nos ensinar. E então o Arthur comenta isso. Eu vou perder aqui bastante, né, da fala dele, porque eu não consigo reproduzir a altura. Mas vamos tentar aqui o mínimo possível. Então, mais ou menos, ele comenta, no meu entender, o que eu pude apreender da fala dele, que o sol escurecerá. Qual seria o sol no sentido espiritual? Pensem, o que é que irradia luz, né? O que é a maior luz no sentido espiritual? Jesus e seu evangelho, certo? Então o sol escurecerá, interpretemos como o evangelho sendo apagado, sendo eclipsado. Porque nós passamos épocas da humanidade, lá na Idade Média e tantas outras épocas, que o Evangelho foi eclipsado. O Evangelho perdeu seu brilho, sua luz. O Evangelho não teve, né, o reconhecimento que merece ter e precisa ter nas nossas vidas. O Evangelho foi mal interpretado, foi falseado, né, por nós mesmos. Não estamos falando de outra religião. Nós estávamos reencarnando nesses períodos. Não sabemos se nós estivemos à frente disso, né, que deturpamos o Evangelho, que desconsideramos a mensagem luminosa de Jesus, interpretamos falsamente, né? Quantos desvios da mensagem de Jesus. Então o sol escurecerá. Ou seja, o Evangelho perdeu seu brilho temporariamente. A lua não dará seu brilho. A lua reflete a luz do sol, certo? Então, quem deveria refletir a luz do Evangelho? Senão os cristãos.
Então, os cristãos que deveriam refletir a luz do Evangelho também entraram em trevas em muitos períodos. Então, a lua perdeu seu brilho, os cristãos perderam sua luz temporariamente. E as estrelas cairão do céu. Aí o Arthur lembra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que ele diz: e os Espíritos do Senhor, quais estrelas cadentes que vêm iluminar os caminhos da terra. Mais ou menos isso. Então, as estrelas cairão do céu, o que seria? Os espíritos luminosos que depois viriam à terra, nessa época que vimos com a doutrina espírita chegando, as estrelas cairão do céu. As estrelas, os espíritos luminosos, vieram à terra para iluminar de novo os caminhos. Olha que beleza que fica o entendimento dessa forma, né? E aí ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, na época então da transição, da transformação do planeta, como que haverá um momento ali, né? De transformação. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então vejam, ele fala de novo, né, dele vindo com seu poder e glória, e todos verão, já comentamos isso, não vamos aqui repetir. Aí ele diz: ele enviará seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade do céu até a outra extremidade. Aqui, ele fazendo uma referência, possivelmente, à separação, né? Separar o joio do trigo, que nesse final de tempo vai haver, nós sabemos, o exílio. E entendamos, amigos, que exílio não é castigo. Deus não vai punir os espíritos, levando eles para um planeta mais atrasado, mas é simplesmente uma realocação para que eles continuem a sua jornada onde, num mundo mais condizente com as suas condições. Quem tem ainda muita maldade, muita crueldade, né, que desvia, que cobiça, que tem todas essas coisas ruins, eles vão se sentir melhor num planeta onde eles precisarão aprender a duras penas, né, a desenvolver valores melhores. Então, é como vieram os capelinos para a Terra, assim também partirão muitos da Terra para outros planetas, né? Para começar ali a nova renovação. E quando eles se reajustarem perante a lei, então retornarão à Terra, né? Aquela ideia, o simbolismo do paraíso perdido. Tudo bem, amigos? Assim encerramos o sermão profético. Me perdoem, né? A capacidade pequena aí de interpretação, mas tentei transmitir aqui no máximo que me é possível, tá? Então, a Mônica Rovigatti comentando que o Arthur esteve, né, numa casa espírita lá em Campinas. Ele tem, né, a gente vê que ele tem visitado muitas casas, né, levado a mensagem belíssima, né, com as suas exposições tão maravilhosas. A gente aprende muito com esse irmão, que é um jovem, né, mas com certeza é um espírito muito maduro. A gente não pode jamais comparar a idade aqui, né, terrena. A gente vê jovens, mas ali estão espíritos, né, de grande conhecimento, de grande maturidade, espíritos velhos, né, podemos dizer assim. Então, a Edna dizendo que já escutou interpretações errôneas da palavra do Evangelho. Infelizmente, né, Edna, interpretações tem várias, né? Por isso que a gente precisa tentar buscar aquilo que é mais coerente, né? Por isso tem tantas religiões, porque cada um que interpreta diferente foi ali criando uma nova religião, né? Ô, Sônia, que bom que você ficou aqui com a gente, viu? Obrigado, muito obrigado. Que assim seja, a nós todos. Muito obrigado de coração, viu, Sônia? Um beijo. Deus te abençoe, viu? Aqui a Deise também agradecendo a graça. A Ana Lopes dizendo, né? Foi ótimo, muito obrigado. A Gorete também comentando que aprendeu muito. Que bom, né? Fico feliz que tenha
conseguido transmitir um pouquinho. Ana Vitória, boa noite, Ana. Muito obrigado, que assim seja, né? Obrigado por mais um dia de estudo edificante e enriquecedor. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? A Nilda Kleppenberg, o Gilberto. Um abraço, viu, Giba? Obrigado de coração aí pela presença de vocês. Vamos fazer uma prece de encerramento, pessoal, para a gente encerrar esse estudo de hoje, então. Agradeço de coração quantas mensagens aqui, né, tão carinhosas, de incentivo, de apoio, para que a gente continue tentando, né? Não, entendi, Ana, tranquilo, Ana. Então convido aqueles que quiserem, né, ficar mais uns minutinhos. E eu creio que, estudando uma fala tão bela de Jesus, só nos resta agradecer esse irmão tão amoroso, esse irmão de tanta elevação, esse irmão que nós temos realmente como nosso mestre, nosso guia, nosso modelo e guia, como diz a doutrina. E Jesus espera por nós, amigos, que nós pensemos em tudo isso que vamos estudando e decidamos de uma vez, né, um esforço maior de nossa parte. De nada vai adiantar continuarmos agindo como sempre temos agido. Às vezes a gente pensa que já se elevou, às vezes a gente pensa que por fazer algum trabalho no bem já estamos com alguma condição melhor espiritual. Não nos enganemos, amigos. É preciso transformar por dentro. É preciso nos ajustarmos ao máximo com a mensagem do Cristo. É preciso trabalhar aquelas conquistas mais difíceis, aquelas conquistas como o perdão, como a tolerância, como o amor aos inimigos, como explica Kardec. Se nós não buscarmos isso, não estamos avançando tanto. Será que nós já não temos condições? Será que nós já não aprendemos bastante com essas lições da doutrina e do Evangelho? Para que a gente se decida de uma vez a buscar o homem novo, a deixarmos para trás tanta arrogância, tanto orgulho, tanto egoísmo. Por que tanto carregarmos isso conosco, que só nos tem atrasado o progresso espiritual? Já é tempo, amigos, de renovar. Que Jesus nos inspire sempre. Que Jesus nos fortaleça para as lutas. Que o Mestre nos ilumine os pensamentos. Para que nos momentos difíceis da prova, a gente consiga agir diferente. A gente consiga provar para nós mesmos que podemos fazer diferente. Que podemos ser uma pessoa renovada em Jesus. Se não, vamos adiando, vamos protelando e vão passando as reencarnações sem que a gente avance tanto. Voltando com as expiações, voltando com as provas duras, voltando com os familiares difíceis, perdendo liberdade. Até quando? Pensemos nisso, amigos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu evangelho, pela tua paciência em nos esperar. E muito obrigado por mais esta vez que estivemos reunidos em teu nome. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.
prossigamos estudando, mas nos esforçando também, amigos. Busquemos colocar esses ensinos em nossa vida, que não fique apenas na nossa mente. E que Deus e Jesus nos abençoe para que esta encarnação seja realmente proveitosa para todos nós. É o meu desejo sincero que ao deixarmos esta experiência na matéria, a gente possa comemorar um pouquinho, ouvir dos benfeitores espirituais que dessa vez conseguimos avançar um pouco. É o meu desejo a todos nós. Obrigado, gente. Muita paz, muita luz. Sigamos sempre por esse caminho de renovação, de aprendizado, nesse caminho que vai nos conduzir a uma condição melhor. Deus nos abençoe. Até nosso próximo encontro, que será na próxima segunda-feira, né? Aqueles que estudam conosco, os mensageiros, ou então na próxima quarta-feira, com mais um capítulo aí do Evangelho abençoado de Jesus, interpretado por Mateus, tá bom? Até lá, meus amigos. Um forte abraço a todos.